Então, boa noite. Hoje é dia 3 de novembro de 2020. Entramos então na oitava sessão do curso para discutir o livro do Latour, Diante de Gaia, né? Bom, então a gente acabou de ver esse pedacinho, né, sobre Gaia, num filme da Lynn Margulis. Interessante que o Latour fala mais do Lovelock do que da Margulis, né? Mas a gente vai ver que a Margulis vai ser bastante a teoria da Margulis mais importante, na verdade, que é da simbiogênese, vai ser discutido mais a fundo, vai ser discutida mais a fundo pela Donna Haraway no livro Staying with the Trouble, que também é um livro que é publicado mais ou menos na mesma época que o livro do Latour, né? Nesse momento, 2015, né? E o livro do Latour, não por acaso, ele sai no final, né, de 2015, um pouco antes da reunião da COP21, né, para discutir questões climáticas, e foi um encontro muito importante que resultou no chamado Acordo de Paris, que o Trump recusou entrar, né? Enfim. Qual que é o link, Caio? Você colocou? A Isadora. Legal. Isadora, obrigado. Isadora, Isa, esse link, o filme está disponível com legendas ou é só no original, você sabe? Tá com legenda em português, sim. Ah, que maravilha. Super obrigada. Consegue, imagina, colocar coisa no drive da disciplina? Eu acho que não está aberto para edição, mas dá para postar no mural. Beleza. Se rolar postar lá também, a gente agradece. Obrigada por compartilhar. Bem, então legal. Então quem puder, veja o filme sobre a Margulis, porque vai ser importante. Eu acho que, sobretudo, para discutir a Donna Haraway e a Nat Singh, né, que são as últimas leituras que a gente vai fazer no semestre. E aqui é interessante que o personagem principal, digamos assim, do Latour é mesmo o Lovelock, né? Ele vai apresentar como uma espécie de novo Galileu, né? Como alguém que pode fazer apresenta para o tempo, ele vai colocar Gaia, que foi uma teoria altamente discutível, né, nos anos 70, né, quando ela foi lançada, sobretudo pelos neodarwinistas, né, o Latour volta a esse debate. A gente vê aqui que aparece a figura do Richard Dawkins, né, que é o autor do Gênio Egoísta, que é um neodarwinista importante, né, e que é um dos críticos dessa teoria de Gaia. Bem, então, alguém queria comentar alguma coisa do filme com relação ao texto do Latour? Em relação à própria teoria, enfim, não precisa ser um grande comentário, mas talvez alguma coisa sobre a própria questão da teoria da evolução, enfim, dúvidas. A gente podia tentar animar um pouquinho o debate. Se alguém quiser começar. Então, eu posso falar uma coisa. Lucas. Isso. Eu ainda tô lendo a primeira sessão só do Latour, mas vendo esse trecho, eu tô com uma dúvida de o quanto já se aceita, né,
noções sobre esse sistema, digamos, essa fisiologia, né, sobre a influência das bactérias na composição do ambiente, porque eu tenho a impressão que a minha geração aprendeu meio que desse jeito já, assim, não me é estranha essa noção de que da importância das bactérias, a importância das algas para que todo sistema é um conjunto. E aí ele falando como se, eu imagino que na época de fato foi uma revolução, mas eu fico me questionando lendo esse começo do texto do Latour, o quanto ainda se nega, ainda se resiste a aceitar essa ideia. Hum. Sim, essas teorias elas foram muito criticadas na época, mas eu acho que elas não são, enfim, elas ainda não são hegemônicas, né? Eu acho que elas são respeitadas e tal, mas elas não são super hegemônicas. Mas é claro que a gente está num momento de crise nesse paradigma do neodarwinismo, tanto que eu acho que é um pouco por aí que esses autores estão recuperando essas teorias da biologia, da física e da química, como, quer dizer, uma biologia, uma ciência que dê conta do que a gente está vivendo, né? Que dê conta justamente do problema do antropoceno, que é a interação entre os humanos e a Terra, e isso significa também uma interação profunda entre os organismos e o ambiente, entre esses micro-organismos e a composição da atmosfera, né? E isso vai vir muito a calhar, e é isso é uma coisa que o Latour mostra também, acho que no primeiro capítulo, com as teorias dos climatólogos que estão tentando entender o aquecimento global e coisas assim, né? Justamente a partir dessa ideia de que os micro-organismos e a vida produzem a atmosfera. Quer dizer, você não tem um ambiente pronto. A vida não é uma resposta a um ambiente dado, mas a vida também compõe esse ambiente. Isso, digamos assim, são um conjunto de teorias que passa, hoje em dia, a ser mais bem aceito do que antes. E isso muito em relação à crise climática que a gente vive, né? E climática e ecológica. Mas eu não estou tão por dentro desses debates internos. As ciências, mas eu acho que elas não são. Isso está longe de ser um paradigma hegemônico, né? Não sei se tem algum estudante de biologia ou alguém É, que veio da biologia, Julian, se você Juliana, puder falar um pouquinho. Antes eu queria só fazer um comentário também. Bom, minha irmã é bióloga, ela está estudando, terminando o curso dela de biologia, e aí, enfim, conversando com ela um pouco sobre... Ela viu o filme, a gente conversou um pouco, mas para ela causa um profundo estranhamento, no sentido de que durante o curso, o que se aprende, né, pelo menos o curso que ela faz, enfim, a respeito não de teoria, da teoria de Gaia, mas sobre o trabalho da Margulis, é especificamente sobre microbiologia, quer dizer, né, esse papel da simbiogênese, né? A gente não passou por esse trecho do filme, mas trata-se de uma teoria de fato muito interessante e, em certa medida, esclarecedora, iluminadora em relação à composição, ao modo como a vida evolui a partir dos micro-organismos, né? E aí vocês vão se lembrar das aulas de biologia celular, da mitocôndria, né? Que é essa organela celular, a casa de força da célula, né? E aí tem toda uma teoria super interessante de como a mitocôndria era, digamos, um organismo à parte que foi, digamos, né, se juntando, teve uma vida junto com outras formas de vida, né, outras células, a partir dessa relação baseada na simbiose. Tanto que
a mitocôndria tem um DNA específico, né, um DNA mitocondrial, a partir do qual você tem acesso a outras informações que o DNA nuclear, enfim. Né. É basicamente isso que me parece que é o mais mainstream do trabalho da Lynn Margulis, enfim, essa questão da microbiologia. Em relação à hipótese de Gaia, eu acho que, embora tenha essa relevância de ordem política, eu acho que causa muito estranhamento, pelo menos com os poucos biólogos ou cientistas naturais com quem eu pude conversar um pouco, por conta do arcabouço filosófico subjacente, enfim, que é fundamental aí, que questiona algo que é fundamental na forma como a evolução, e os neonarvinistas entendem a evolução, a partir de um paradigma, de uma visão da economia política, baseada no egoísmo e nesse cálculo dos interesses e dos benefícios individuais. Né? Quer dizer, o organismo, tanto que a crítica que o Dawkins faz nesse trecho que a gente viu agora, é basicamente isso, né? Ele critica a hipótese de Gaia, porque Gaia não pode ser um superorganismo, né? Quer dizer, como se houvesse um superorganismo, né, que de alguma forma impusesse, né, uma direção para a evolução que prejudicaria os interesses, né, que causaria malefícios, né, ou contrariasse os interesses individuais dos seres. Né. E aí, enfim, toda essa ideia de um indivíduo que se orienta a partir de um cálculo do benefício próprio, né, individual, como se tivesse uma cisão muito clara entre o organismo e o meio, e você precisa lutar contra isso, né. Bom, para quem tiver interesse, depois a gente vai colocar disponível no ar essa semana a aula que o Pedro Paulo deu no curso da pós-graduação, em que ele esmiuça um pouco toda essa teoria, toda essa economia política, que é o fundamento da teoria do Charles Darwin, enfim, né? Não só do Darwin, mas ele vai mostrar como isso se constrói, e é muito interessante. Agora, o que causa, então, estranhamento, voltando ao raciocínio, é a crítica justamente a essa fundamentação filosófica em vista de uma relação mais cooperativa entre os seres, quer dizer, não é a luta, não é a competição, né, mas a cooperação que, digamos, favoreceria a evolução. Quer dizer, é um outro motor que permite, que move, digamos assim, o processo da evolução, e não a competição, a guerra entre os seres, enfim. Então, eu acho que isso também é uma coisa que, dentre outras da hipótese de Gaia, que de alguma forma cai mesmo como uma maldição, essa carga mitológica, né, conotação mitológica do nome. Até acho que a Rafaela pediu para a gente falar um pouco disso, mas eu queria escutar o Julian, se ele quiser comentar um pouco, já que ele é da biologia, vai saber falar melhor do que a gente. Obrigado, Karen. Então, sim, eu vou terminar ecoando as tuas explicações, porque é isso mesmo. A parte microbiológica, a parte da teoria simbiogenética, ela está quase que confirmada. Assim, não dá para falar que é uma lei, mas é a teoria mais aceita sobre a origem, por exemplo, das células complexas, das células completas e eucariontes, aquelas que têm organelas dentro. E isso já se tem comprovado, assim, a partir de relógios moleculares e da comparação de uma série de bactérias com o genoma de vários tipos de mitocôndrias, e já se acharam, inclusive, estágios intermediários, que mostraria meio que o elo perdido disso, e meio que comprovaria essa escala. Por outro lado, uma coisa que na época da formulação da teoria ainda não se sabia, mas que estudos mais recentes por parte dos geólogos mostrou, é que existem camadas que mostram realmente uma deposição por exemplo, de óxidos de ferro em vários lugares, em várias rochas do mundo, que mostram o aumento de oxigênio na atmosfera. E esse aumento de oxigênio teria sido graças
o surgimento de bactérias, de Uhum. bactérias sintéticas. Então, tem O uma Lovelock vai falar mesmo numa. Quer dizer, os organismos produzem a liberação do oxigênio, né? exatamente. Então, isso não é mais teórico, realmente existe já evidências geológicas mostrando que, que os organismos também influenciam, não somente na biosfera, mas também na litosfera e no restante dos fatores abióticos. Que mais que eu ia falar? Do Dawkins. O Dawkins mesmo, ele já foi refutado várias vezes, inclusive porque na hora que ele faz o que fazia as críticas à teoria de Gaia com respeito aos cálculos, ele tem uns cálculos complexíssimos falando sobre qual que seria o fitness e a vantagem para um organismo de cooperar ou não cooperar. Ele não, naquela época não se percebia que para o organismo não era tão desvantajoso assim, ou seja, que o cálculo talvez dava um lucro para ele. E vários teóricos mais recentes, dos anos 90 para cá, fundadores da sociobiologia, mostram que esses cálculos são possíveis sim, com um débito positivo para aquele que coopera, em detrimento daquele que não coopera. Então, atualmente, o que a gente tem na faculdade é basicamente isso. A parte de sociobiologia, ela é mais nova, mas já está sendo aceita. Você faz biologia, Juliano? Não, eu já sou formado em biologia e agora eu faço sociais. Ah, entendi. Legal. Ótimo. Não, super importante isso que o Juliano está falando, né? Como que essas. Mas que o interessante, eu acho que dessa teoria da Lynn Margulis, que ela está colocando a ideia de uma simbiogênese, o fato de um organismo ser constituído por outros organismos, ou por uma cooperação entre diferentes organismos, isso mudaria a maneira da gente ver a evolução. E isso muda também a relação entre, o modo de pensar a relação entre organismo e ambiente, né? Você não tem um ambiente dado ao qual o organismo precisa necessariamente se adaptar, mas você tem um organismo que produz o ambiente também, né? Uma relação de mão dupla. E eu acho que a ideia de Gaia tem muito a ver com isso. Tem uma questão interessante que o Alex colocou aqui. Alex, você não quer formular? Assim, ó, eu estou lendo, mas se você não se incomodar em falar... Rafaela. Eu acho que é um pouco uma ideia meio central aqui no debate, essa questão do equilíbrio. E acho que pontua também uma diferença entre a Gaia da Margulis e do Lovelock. Oi, gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Boa noite para todo mundo. Na verdade, não sei, é uma dúvida meio assim, de leigo mesmo. Eu me sinto meio mal porque nessas horas eu sinto uma falta de ter prestado mais atenção nessas aulas, assim, no colégio, tipo de química, biologia e tal. Mas eu fiquei me perguntando, lendo o Latour, porque ele lançava um pouco essa ideia de que o questionamento do Lovelock era, como ele conta aí esse relatório sobre Marte, Vênus e tal, que a Terra seria a única em que há um desequilíbrio na atmosfera. E a partir desse questionamento que ele lança a hipótese de que, como o Latour diz, a Terra seria um planeta diferente dos outros, né? Tipo, a partir um pouco disso, e ele vai buscar, digamos, uma razão para essa pergunta. Só que agora, vendo o filme, me pareceu que eles dão uma ênfase a essa ideia das bactérias, esses agentes invisíveis que manteriam que manteriam o equilíbrio do sistema atmosférico. Daí eu achei que o que a Rafaela falou fez bastante sentido, né? Que seriam equilíbrios diferentes. Uma coisa, mas enfim, depois vocês podem falar disso melhor. Mas o que eu fiquei pensando nisso, né? Porque eles dão uma enfatizada nessa ideia do equilíbrio aqui no documentário, né? Como, tipo, esses seres invisíveis, que seriam, sei lá, explicação,
seriam, tipo, os responsáveis por regular a temperatura e, não sei, a relação entre esses gases, posso estar falando besteira, e que a partir disso eles seriam os responsáveis por rodar, né, rodar Gaia, digamos assim, fazer com que me lembrou até realmente o sistema operacional de computadores, para funcionar Gaia. E aí eu fiquei em dúvida dessa parada, porque no livro pareceu desequilíbrio, aqui pareceu equilíbrio, mas eu acho que é isso que o que a Rafaela falou me pareceu bem convincente, assim, de serem equilíbrios diferentes, era mais essa a dúvida. Rafaela, Pode, claro. pode, segue aí, Rafael. Escutando? Porque meu som tá com problema ultimamente. Tá bom. Aparece. Ai, gente, eu tô tipo. Tá bom. Só tá o pó da rabiola, mas vou aparecer aqui. Mas. Tudo bem, gente? Boa noite. Então, uma coisa que eu fiquei com dúvida e reflexão também é nesse pensamento de bactérias que são um sistema que geram um equilíbrio, né? Então, acho que tem muito a ver com o que o Alex falou, e eu acho que tem a ver com um debate com os neodarwinianos, com essa ideia de se esses seres, né, esses diversos bichinhos que estão interagindo, né, em comunidade, em relação, eles têm uma agência. E se essa agência tem uma certa... nessa agência tem uma intuição, né, no agir deles. Eu acho que essa é uma questão que me fica, eu acho que é uma grande dúvida que me traz toda essa teoria, porque acho que o próprio Latour fala, né, como que quando o Lovelock ele vai mergulhar para tentar compreender isso, ele faz uma teoria que está entre, né, a relação natureza e cultura. Ele não cabe dentro dessa divisão entre opostos que o Galileu e todas as teorias das ciências exatas tentam se enquadrar, né, dessa ideia de uma natureza. Que, enfim, é uma construção, eu não acho que eu posso dizer isso, assim, não sei se estou correta. Mas aí é exatamente essa questão, o que seria, né, esse equilíbrio? O que seria essa relação entre esses sistemas? E seriam coisas operantes ou há uma intenção? A Gaia tem uma intenção? E eu acho que também porque isso pode gerar e cair em certos lugares perigosos, até de um certo conservadorismo também, né? Porque a gente escuta também um discurso sobre Gaia, um discurso que veio também, acho que nos anos 60, numas pós-gerações sobre a ideia de terra-mãe, que também podem acabar sendo conservadores sobre uma coisa de controle populacional da vida, enfim, do ser humano como um bicho do mal que tem que ser eliminado e coisas do tipo. Enfim, eu me prolonguei um pouco, mas acho que tem um pouco a ver com essa ideia da relação entre equilíbrios. Eu acho que a ideia que você tem, esse problema do equilíbrio que vocês estão colocando é fundamental, e eu vou dizer que eu também, como disse o Alex, eu sou tão leigo quanto o Alex em matéria de biologia e de atmosfera. Eu posso entender como que o Latour se apropria dessas discussões. Mas a gente viu que a própria Stangers, né, no livro dela, ela vai fazer um contraponto a essa ideia da ideia de homeostase, né, que aparece muito forte no Lovelock, e o Latour, por sua vez, o Latour tem uma coisa, né, com o Lovelock, ele tenta salvar o Lovelock de uma série de críticas que justamente acusam o Lovelock de repor uma ideia de um superorganismo, de um ser transcendente, né, de um todo-poderoso que pode até virar uma espécie de Deus, né? Acho que a questão que a Rafaela coloca é muito boa. Então, que equilíbrio é esse que se produz? Mas, como a Rafaela falou, uma coisa é o desequilíbrio dos gases, outra é essa ideia da homeostase que aparece no Lovelock, né? Da Terra que se autorregula e que produziria uma espécie de equilíbrio, que é uma coisa que a Stangers bate logo de cara no livro dela que a gente leu semana passada. Bom, o Lucas e o Caio querem comentar, agora estou gostando. Então, vou ligar a câmera também.
Então, eu ia comentar sobre essa questão do equilíbrio, porque o que eu entendi do Latour é que ele fala que a Terra você percebe o desequilíbrio, e aí você reconhece que tem vida, e aí nos outros planetas você perceberia um equilíbrio, e aí você chega à conclusão que não tem vida. E aí eu ia justamente falar dessa questão da homeostase, que eu entendi o desequilíbrio como, na verdade, um estado que é dinâmico, e não um estado estático, que seria esse equilíbrio. E a homeostase entra justamente na saúde, né, na medicina e tal, como essa expressão para falar da saúde da pessoa, só que sem usar a palavra equilíbrio, porque o corpo nunca Sim. está no equilíbrio, o corpo sempre está com os processos se modificando, ele sempre está sendo deteriorado e regenerado e Há uma etc. ideia de autorregulação, né? Então, Exatamente. E aí que se você percebe esse desequilíbrio, quer dizer que tem um dinamismo, quer dizer que tem organismos que estão causando efeitos nesse ambiente. E aí que talvez seria, eu pensei mais pela essa questão da dinâmica e da estática. perfeito. Posso engatar aqui num comentário? Não sei se tem alguém na fila, mas só para falar sobre essa questão da homeostase. Na aula do Pedro Paulo, como que eu já citei, ele, num determinado momento, falou do Claude Bernard, que é esse médico fisiologista do século, acho que do começo do final 19, começo do 20, salvo engano, que é um dos responsáveis por formular essa ideia de homeostase, né? E ela está diretamente relacionada, é uma visão materialista da fisiologia. Né? Ô, Karen, em que... Oi. Desculpa, eu posso pedir só para o Julian desligar o microfone, porque está voltando só o claro. apelo dele. Obrigada. Melhorou agora? Melhorou, obrigada. Tá. Então, a questão da homeostase, né? Essa visão, essa fisiologia, imagina, Julia, essa visão da materialista da fisiologia, segundo o Claude Bernard, ela está diretamente relacionada com uma noção de liberdade, quer dizer, o organismo não presta contas, né, ao meio externo, quer dizer, é uma aquisição evolutiva que dá que vai na direção de uma emancipação em relação ao meio. Então, a homeostase, nesse sentido, enfim, né, a partir da formulação do Claude Bernard, é algo que diz respeito a essa... me parece que a noção de... E aí, né, essa homeostase que estabelece uma cisão entre um dentro e um fora, né, de alguma forma... É um dos pontos, quando isso é ampliado por uma compreensão de Gaia como um sistema que é homeostático, porque existem outros tipos de sistema, né? Existem sistemas caóticos, sistemas dinâmicos, enfim. Mas um sistema da ordem da homeostase é um sistema que, de alguma maneira, mantém uma certa autonomia, né? Uma certa... E a essa autonomia e essa noção de algo que é mais encerrado em si mesmo, disso para pensar que existe uma intencionalidade, um plano, ou uma providência, né, que garante um funcionamento né, mecânico nesses termos, né, isso enfim, disso é um salto. Né? Só que eu acho que essa ideia mais homeostática da Gaia, porque também acho que é isso, né? O Latour chama atenção também em relação à linguagem pela qual o Lovelock formula suas ideias, né? Ela é muito... as metáforas das quais que ele lança a mão para falar sobre as hipóteses dele são muito fluidas, quer dizer, elas passam por transformações ao longo do texto, de modo que ele separa muito claramente um uso, digamos, mais clichê das metáforas, um uso continuado de metáforas que se pretendem estabilizadas em conceitos, como, por exemplo, o gênio egoísta, né, que pelo seu uso repetitivo, de alguma maneira, tem uma aspiração a conceito, ao passo que as metáforas, tal como diz o Latour a respeito da escrita do Lovelock, elas não se fixam propriamente. Então, também acho que é isso, né, de pensar que talvez ele esteja tentando salvar o Lovelock desse
de uma transcendência, de uma ideia de uma totalização, mas eu acho que a ideia também, se a gente for ler a partir da hipótese do Latour, é de que essa Gaia, embora no primeiro momento, como o Lovelock propõe, ela tem essa cara meio homeostática, mas eu acho que é um equilíbrio que não se fecha em si, não é um equilíbrio de um sistema, né? A questão toda, me parece, assim, muito central dessas conferências, sobretudo a 3 e a 4, é de como você faz para evitar essa ideia de totalização de sistema, né? Como você passa de um nível para o outro, como você pensa justamente as bactérias, né? Esse nível das conexões, esse nível das relações bem, digamos que é o tema do trabalho da Margulis, com uma ideia de uma certa totalidade que não é uma totalidade unificadora. Né? Como você faz isso sem fazer um salto? Né? Como você não transpõe o nível? Eu acho que esse é um dos problemas centrais dessa hipótese, né? E que eu acho que já é o ponto que estava na Stanger. De um lado você tem as conexões, as composições, de outro lado você teria uma ideia de totalização. E o que tanto o Latour como a Stanger estão querendo mostrar é que não é pelo lado da totalização do todo. Aí a gente vai chegar também na própria ideia do globo, né? Que é aquela outra imagem que aparece pelo viés do Sloterdijk, né? Que é esse filósofo alemão, holandês, não sei. É alemão. Alemão, né? E então é isso. Quer dizer, e claro que o Latour está querendo trazer o Lovelock para o lado dele, né? Para o lado dele, e aí promulgá-lo. O Latour também é um autor que tem muito humor, né? A gente tem que ler o Latour assim, também ele está brincando com a história das ciências, né, e tal. E aí quando ele vai dizer, não, então o Lovelock, ele está fazendo uma revolução comparável ao que o Galileu fez. Imagino que grande parte dos cientistas não gostaria, não gosta dessa formulação. Mas ele vai mostrar porque justamente o Lovelock coloca uma questão fundamental, né? Que tem a ver com essa ideia de desse sistema Terra que se autorregula, mas que não constitui um todo transcendente. Ah, oba. Temos inscritos hoje. Oh. Quem que está na lista? Caio. Oi, gente. Eu ia comentar, principalmente o aspecto que a Rafaela levantou, sobre a intencionalidade, né? Eu acho que a Karen acabou tratando bastante disso também. Mas porque o que eu entendi é que quando o Latour ele se apropria aí do Lovelock, ele não restitui um sistema com intencionalidade, né? Como se fosse quase um sistema técnico, né, em que cada parte ou cada ator vai se dirigir por uma finalidade, um todo harmônico. Eu acho que, pelo menos aqui, tentando localizar na terceira conferência, entre a página 162 e 163, ele argumenta justamente para tirar a intencionalidade de jogo. Né? Gaia não é um sistema com vetores que vão andando para frente, mas esse emaranhado de comoções, né? De que um ator age e comove outro a agir. Ele fala ações que se retroalimentam não intencionalmente. E aí ele fala que aí ele vai discutir a questão da causa final. Então, que eu penso às vezes isso que a gente estava discutindo até agora, justamente do equilíbrio da homeostase, que o equilíbrio da atmosfera, justamente, ele muito fácil, ele entra como a causa final que organiza, a qual tende todos os outros atores. Tudo age na Terra para que o equilíbrio se mantenha. E acho que ele
ele não coloca, ele tira a causa final e fala que a causa ela é distribuída para cada ator, para cada ponto você tem cada ator vai ter a sua própria finalidade, e essa finalidade esbarra na finalidade de todos os outros. Sim. Ele até brinca, né? Fala que tem muitas providências. Exato. Então, eu imagino que seja, que assim, então me lembra um pouco a ideia meio do Ingold, de um emaranhado de linhas, essa coisa de devires que se esbarram, que se interpõem o tempo todo, e realmente acho que a ideia de intencionalidade sai fora, mesmo com o equilíbrio, né? E aí eu pergunto, o homeostase entraria muito mais, então, naquela discussão a partir que a gente fez a partir da Stengers, como algo que a gente pode investigar no nível dos efeitos, num nível mais pragmático, assim. Se a gente se a gente caminha, ou se a gente observa, ou segundo pelo método que o Latour traz aqui, se a gente acompanha as ondas de ação desse sistema, o que a gente tem é algo homeostático, mas não equilibrado. Posso comentar rapidinho? Eu acho perfeito. O Latour, num determinado momento do livro, ele diz que se existe esse equilíbrio ou algo que se pareça, tenha uma cara de unidade, isso está mais nos processos do que no final, né? Quer dizer, nos resultados. Eu acho que é bem perfeito isso que você está falando. E aí, quando você lembra do Ingold, acho que também é por aí, né? Ele diz, né, o Latour, que a soma das causas, ela não resulta numa causa final suprema, né? Mas numa confusão, quer dizer, Gaia não é a causa final, que é resultado da somatória de todas as causas, mas é uma confusão em que os interesses, né? E aí pensando nessa linguagem darwinista, né? Seja no darwinismo, seja no antropomorfismo, as duas coisas não valem aqui, né? Na verdade são desfeitas. Quer dizer, se você pensa nessa ideia de intencionalidade no antropomorfismo, na verdade, se você pensa isso distribuído, né, numa agência distribuída, e aí ele diz, eu vou citar rapidamente, né? O antropomorfismo é contornado com a distribuição das potências de agir. Generalização, né, nessa noção de intencionalidade. Claro, está aí, inclusive, toda a astúcia do argumento, dizer, né, a capacidade dos humanos de reorganizar tudo em torno deles é uma propriedade geral dos seres vivos. Nesta terra, ninguém é passivo. As consequências selecionam, se é que se pode dizer, as causas que atuarão sobre elas. Aí, mais para frente, paradoxalmente, essa extensão apaga com rapidez qualquer vestígio de antropomorfismo, pois introduz em cada escala a possibilidade de retroalimentações não intencionais, com efeito que é verdade para um ator que se tome como um ponto de partida da análise é igualmente verdadeiro para todos os seus vizinhos. E aí tem esse resultado de animação, né, que se propaga. Então, o mesmo poderia ser dito em relação ao darwinismo, mas se você pensa em relação à questão do cálculo dos interesses, se todos estão calculando, de alguma forma, isso, né, resulta num apagamento, enfim, até de uma fronteira entre interno e externo que delimita o que é calculável, porque tem um problema do cálculo aqui. Você calcula, na medida em que você calcula alguma coisa que é interessante, que é benéfico em relação a outras coisas que não são objeto do cálculo. Mas quando essa diferença entre interior e exterior se desfaz, também a própria relevância de calcular também cai por terra. Então, acho que é meio por aí também. Essa questão do antropomorfismo, eu acho que é outro ponto interessante. Você queria comentar, Rê? Tá sem microfone. Não, a coisa do antropomorfismo é interessante porque é um ponto que vai voltar super forte no livro da Débora e do Eduardo, né? Essa ideia da forma, né? Humana, dessa coisa da intencionalidade. Mas tem uma coisa no Latour que é importante, acho que uma referência muito importante para ele
é um sociólogo, filósofo, que é o Gabriel Tardi, né? E o Tardi justamente vai falar nessa... Ele tem um pouco essa ideia, né, de que todo organismo em si é uma sociedade, né? E como que, na verdade, você tem... E o mundo seria composto de mônadas que são guiadas por desejo e vontade, e tudo que acontece é uma interação entre essas coisas. Né? Uma ideia de existir é diferir. Né? Então, tudo que existe é porque difere. E o que você tem é uma composição entre essas mônadas que interagem e que diferem. Portanto, você nunca vai ter uma unidade absoluta, né? Você nunca vai ter essa imagem da transcendência, que eu acho que é o que o Latour está querendo escapar e justamente tirar a Gaia, né? Eu acho que mais nesse ponto, mais radicalmente até do que da Stangers, ainda que o problema seja parecido, né? Ele vai mostrar que Gaia não é uma entidade, ela opera uma transcendência. Ela nos escapa, mas ela não é uma entidade transcendente. Né? Ela não é uma providência, né? Ela não constitui nem uma teleologia e nem uma teologia. Né? Então, isso que é importante. E aí ele, discutindo com essas teorias da biologia, ele vai mostrar justamente que essa teleologia, né, essa transcendência, está justamente muito inscrita nesses autores neodarwinistas. Né? Eles sim estão pensando, né, uma finalidade que tem a ver com o que a Karen está falando, com esse cálculo, né, e com uma espécie de cosmologia economicista. Né? Então, bom, é isso. Vamos seguir na lista, então, dos inscritos. Tem mais gente. Quem que é? Caio falou. Era isso, Caio? Você quer complementar alguma coisa? Enfim, vocês podem ir interrompendo também. Eu acho que, por enquanto, é isso. Era isso só. Beleza. Obrigado. É Rolian. Eu não sei se é Rolian ou Julian. 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 Nenhum dos dois jeitos, então. Desculpa falar errado o seu nome. Imagina, não tem problema. Bom, eu queria começar com a questão do equilíbrio. O equilíbrio, como citado na teoria original, ele olha mais que tudo primeiro para o aspecto da geração da vida. Então, desde o ponto de vista termodinâmico, desde o ponto de vista da física, a vida é a coisa mais improvável que tem no universo. E no momento que se observam os corpos celestes, os diferentes planetas do nosso sistema e de outros sistemas, dá para ver que existe um diferencial de gases na nossa atmosfera. Então, existe muito oxigênio, sendo que o oxigênio é um gás muito reativo, que ele reage com tudo, e ele está da mesma forma por muitos e muitos e muitos éons. Então, essa é a questão do equilíbrio. Ele estaria em desequilíbrio no sentido de que, comparado com os outros, a partir de um modelo planetário, ele não se encaixaria. Então, esse seria o desequilíbrio que teria no planeta. Sobre o que o Alex comentou, não é que as bactérias teriam essa agência. Elas teriam agência no sentido de que, estou falando desde o ponto de vista bem mecanicista, bem da teoria. Elas teriam produzido o oxigênio, esse oxigênio teria se acumulado em excesso na atmosfera e teria gerado a imagem planetária que temos hoje. Já o outro equilíbrio, basicamente essa homeostase, seria meio que equiparáveis. Esse equilíbrio também, voltando não para a termodinâmica, mas talvez para a química, no qual você tem, por exemplo, nas substâncias, substâncias tamponantes, nos buffers, você adiciona, por exemplo, uma quantidade de ácido, e a substância, ela tem um distúrbio, ela responde e, puf, volta a um ponto no qual ela volta a ter o mesmo pH. Então, mais ou menos a mesma coisa acontece na Terra.
à medida que ela recebe algum impacto, algum distúrbio, ela se reorganiza, façam de conta uma pedra jogada num lago. Então, ela gera umas ondas, essas ondas se propagam, alteram vários dos componentes que estão ali, mas depois ela volta a seu estado original. Então, essa que seria essa homeostase, esse equilíbrio. Eu acho que era isso que eu ia comentar. Posso já entrar, seguir numa coisa que você falou e já, enfim, pedir ajuda para formular algo nesse sentido, Julia? Num determinado ponto do livro, né, o Latour ele chama atenção para a importância dessa mudança de escala, quer dizer, não é uma bactéria, mas, na verdade, um conjunto de bactérias, uma população, e aí a noção de população entra em jogo aqui também, né, que essa, digamos, na unidade, mas nessa dimensão que a gente precisa entender a relação com a atmosfera, quer dizer, pelo fato de ser uma população de bactérias, e isso, de alguma maneira, é nessa dimensão, quer dizer, existe uma mudança de escala, né, que não é uma mudança de escala em relação a uma totalização, mas é uma mudança de escala em relação à diferença entre ser uma bactéria, enfim, ou ser uma população, e como isso, de alguma forma, faz diferença em relação a esse sistema, quer dizer, não se trata só de entender um ciclo químico, mas de compreendê-lo em relação à vida, né, haja visto que, no caso, numa dimensão populacional, né. Enfim, acho que isso também é um aspecto importante, não é? De fato é. Inclusive, falar de bactérias é uma simplificação de palavras, porque é muitíssimo mais complexo. E aí que está a beleza do modelo, porque não é uma espécie de bactéria, são várias espécies de bactérias. Então, a gente não pensaria mais numa população, mas numa comunidade muito complexa, de uma quantidade de redes, algumas produzindo oxigênio, outras aproveitando aquele oxigênio, e a somatória final de todo aquele emaranhado de bactérias que teria dado como débito final uma acumulação de oxigênio. Então, já existia toda uma trama incrível, uma trama maravilhosa e muito elegante de interações de diferentes espécies de bactérias. Comunidade de bactérias é justamente o termo que a Margulis usa, né? Essa ideia dessa cooperação. Agora, voltando ao ponto do Dawkins... Esse problema dos micro-organismos, o Rob Wallace retoma isso, né? Tem um capítulo do livro dele que é sobre as microbiotas e da importância delas para... Enfim, mas só um parênteses. Desculpa, Juliana, acho que eu te interrompi. Imagina. Sim, é isso mesmo. A microbiota, ela é bem complexa. E eu perdi, eu ia falar alguma coisa, mas, enfim, depois eu lembro. Você está falando das comunidades, era isso? Não. Bom, então se você lembrar, depois você segue. Quem que ia falar em seguida? Vênus. Vênus. Oi, gente. Licença. Olá. É que eu acho melhor eu falar depois, porque é uma coisa que me chamou a atenção, não foi citada até agora, e vocês estão super nesse debate, e acho que quem vem depois de mim, a Rafaela, por exemplo, estava participando do debate. Então, acho melhor eu me reinscrever depois, no momento melhor, porque senão eu vou cortar totalmente o que vocês estão falando. Mano, ou se não, você, enfim, se achar um gancho em algum momento, você interrompe também. Beleza, não, eu falo depois, mas obrigado. Valeu. Lembrei sobre o Dawkins, o neodarwinismo. Então, falar de cooperação, às vezes, para os neodarwinistas, soa como um sacrilégio, como uma heresia terrível, porque isso indicaria que eles estão
que tem uma agência e que essa agência seria em prol de um bem-estar comum, e isso em detrimento do próprio indivíduo, mas não é bem assim. Então, por exemplo, o oxigênio, em muitos casos de bactérias, é simplesmente uma substância que sobra do metabolismo delas. Então, elas não estão tendo uma agência de criar uma atmosfera para que tenha, não sei, um sistema muito mais complexo, para que novas espécies sejam favorecidas. Não, simplesmente elas estão jogando fora aquilo que não serve mais no metabolismo delas. E é o que aconteceu, basicamente. É o que se sabe, pelo menos, desde o ponto de vista bioquímico. Não, sim, porque senão a gente estaria recolocando para uma providência, né? Uma coisa de que elas estão atuando para produzir uma coisa. Não, as coisas vão acontecendo, mas também não é o organismo buscando, né? Você tem, numa ação conjunta, coisas vão acontecendo e a atmosfera vai sendo construída. Eu acho que esse que é o interesse. Até ele fala, né? Nós somos a atmosfera, né? Essa diferença de... Não é que... Nós estamos na atmosfera. Exato, a gente não está na atmosfera, né? Nós somos. Sobre isso, enfim, não é exatamente a mesma discussão, mas pode ser interessante para quem quiser dar uma olhada. Tem um filósofo, eu acho que ele é italiano de origem, embora ensine na França, o Emmanuel Coccia, que ele escreveu um livro, está até traduzido, então os 3 livros dele, pelo menos 3 últimos, estão traduzidos para o português, pela editora Cultura e Barbárie. O segundo, que é o Metafísica da Mistura, a Vida das Plantas, é bem interessante porque é justamente digamos, um debate filosófico sobre essa questão da atmosfera, mas muito a partir da agência das plantas, né? Enfim, eu acho que ele não faz jus à importância das bactérias, mas Sim, aquela coisa, as bactérias fazem o trabalho, as plantas ficam com mérito. Mas, enfim, as plantas são super importantes também nesse processo, com a fotossíntese, como o próprio Latour escreve. Mas quem tiver interesse, vale a pena. É interessante ver como essa discussão rende, enfim, repercute na filosofia. Rafaela, né? Rafaela. Então, o meu comentário, eu nem sei. A Vênus falou, que ia fugir do assunto. O meu comentário tá ligado, mas talvez mude um pouco. Tem a ver, mas enfim, que é um pouco num trecho, falando um pouco sobre essa parte que o Latour, ele tem esse tom, às vezes, meio de brincadeira, não sei, ele tem um jogo muito legal, assim, quando ele tá escrevendo. E aí tem na página 78, ele vai comentar sobre essa questão de que não que na Terra esconde um sítio sombrio do inferno, né? Ele vai trazer essa questão, essa comparação com Galileu e com outro tempo, mas ele fala sobre essa questão do privilégio de estar em desequilíbrio, né? E acho que, de alguma forma, isso entra nessa relação de se entender, de se pensar a homeostase, a relação entre seres, essa coisa até irônica, né? Então, as bactérias, elas eliminam um gás que, de forma bizarra, gerou a oportunidade de outros seres interagirem que deu a vida, né? Então, pensando no que Julian falou, desculpa se eu falei o nome errado, você me corrige, por favor. Que falou sobre como a vida era a coisa mais improvável que se podia acontecer, né? E aí eu acho que ao mesmo tempo que o Lovelock traz essa questão, o que me veio e que ele diz nesse trecho, é como que também ter esse privilégio também é como ele é corruptível, né? E como que acho que o antropoceno entra também em questão nesse momento de se pensar de que se há algo específico, e se nós estamos trancados, nossa, gente, estou me alongando aqui, desculpa, se nós estamos trancados de alguma forma na Terra, o que é também esses processos que vêm acontecendo devido ao antropoceno? E acho que a Tsing, ela usa alguns termos que eu não me recordo, mas quando ela vai analisar as florestas, esses processos que seriam meio mutantes, né, monstruosos de conexões que se geram por causa desses distúrbios do ambiente. Então,
se a gente tem esse privilégio também, o que acontece quando a gente está no antropoceno também. Eu acho que isso que me vem na cabeça. Eu acho que é um fugir do assunto, mas é uma contradição com essa ideia de equilíbrio, não sei, para mim vira uma contradição gigantesca, né? Se supostamente há relações que geram um certo equilíbrio no processo, também existe um equilíbrio desequilibrado de alguma forma, que seriam essas é uma pergunta, né? Uma ideia. Esses distúrbios da natureza, enfim, não sei. Você quer comentar, Rê? Não, pode comentar. Eu acho que essa questão que você coloca, Rafaela, é super interessante. Talvez na aula da Ana Tsing a gente acho que acaba entrando mais nisso. Assim, não sei se a gente já adianta isso nessa aula, mas de qualquer modo me lembrou. Acho que tem se vocês tiverem interesse, se você tiver interesse, a Ana Tsing, junto com outros pesquisadores associados, acho que é a Universidade de Aarhus, na Dinamarca, mas eu não sei se é um projeto que eles conduziram lá, que é o Atlas, o Feral Atlas, e agora está disponível online, é uma plataforma. É muito interessante isso, né? Justamente assim, como que se faz, quais que são esses encadeamentos, essas ondas de ação produzidas por contaminação, né? Então, no contexto da plantation, enfim, ela segue essas cadeias, né? E o Atlas é muito interessante porque dá para navegar nisso, né? Então, a partir de um determinado terreno, você consegue ver, sei lá, uma espécie, digamos, invasora, que antes não estava numa determinada região, mas que se propaga ali, como isso tem a ver com uma série de impactos, digamos, né, promovidos pela agricultura, mas também relacionado a uma cadeia de produção de commodities, né? Então, é muito interessante como esse Atlas permite visualizar isso e oferece uma série de recursos bem legal, assim, acho que a gente pode até usar o Atlas no dia que for falar sobre esse trabalho da Ana Tsing, porque permite a gente dar uma olhada isso numa dimensão, acho que também tem uma questão da escala da análise, que é interessante, como você pensa isso, né, numa escala que é difícil, às vezes, né, de visualizar, e aí esse Atlas permite certas conexões, né, essas conexões ferais que transbordam, né, acho que o Latour acaba não desenvolvendo muito isso, não sei se era exatamente nesse sentido que você estava pensando, Rafaela, mas acho que, enfim, pensei no Atlas e a própria aula que a gente vai tratar da Ana Tsing, eu não lembro exatamente o texto que a gente tinha selecionado, mas a gente pode até colocar alguns artigos em que ela desenvolve um pouco isso. Eu acho que era bem nesse sentido, mas eu acho que é mais nessa pergunta, assim, se a gente pode falar de homeostase, ou pensar homeostase, diante do antropoceno, né, ou em relação ao antropoceno. Acho que me vem essa questão. E aí, se é homeostase, ou será esse equilíbrio, né, que eles dizem, a existência da vida, né? O que é esse equilíbrio, exatamente? E se a existência da vida, aí acho que é uma pergunta bem para áreas, talvez, mais de pessoas das biológicas, o que é a unidade mínima de vida, né? Então, como a gente pode dizer exatamente onde está essa homeostase? Acho que, enfim... Eu acho que o conceito não é nem exatamente homeostase, talvez o que renderia mais aqui, enfim, não é um conceito que o Latour está mobilizando, mas entropia, né? Que é essa ideia do aumento da desorganização de um sistema, quer dizer, um sistema entrópico, pensando mais na termodinâmica, né? Menos na questão da biologia. Pode falar, Rê. Não, acho que é isso mesmo, o antropoceno, mas o Latour não usa, ele não discute aqui, né? Acho que não. Entropia, mas justamente ele quer se afastar dessa ideia de homeostase. Tem a entropia e tem, acho que o Marco Antônio Valentim, que é um filósofo da Universidade Federal do Paraná, ele tem um artigo que ele fala sobre a entropia, né? Aí, enfim, uma variação também de entropia, pensando nesse contexto de mudança climática.
Porque a entropia junto com a entropia, né? Entropia. E aí, justamente para pensar o antropoceno, como o fator antrópico produzindo uma certa entropia, e é isso que a gente está vivendo hoje, né? Só que eu acho que tanto o Latour como a Stangers, eles não estão querendo produzir um antídoto da entropia, mas é justamente produzir composições que não são né, finais e que permitam buscar soluções para isso. Bem, quem que estava agora? Sou eu, mas Sofia. vai sair muito do assunto, então eu não sei se eu deixo para depois. Quem está falando, Sofia? Não, mas vamos. É. Acho que a gente tem que É. tentar voltar um pouco para o texto também, mas pode... Eu queria perguntar um pouco da noção de transcendência, porque eu já vi a noção de transcendência em outro livro do Latour, e acho que aqui nessas conferências ele usa mais nesse mesmo sentido, mas eu não entendi muito o sentido que a Stangers usa. Então eu queria saber tipo, a diferença, e imanência também que ele usa aqui, Então, e que a Stangers também usa. que a gente falou um pouco disso na semana passada. Acho que vamos tentar trazer de volta para a questão de Gaia, né? A Stangers está falando de Gaia a irrupção de Gaia como uma transcendência. Quando eles estão falando de transcendência e imanência, transcendência é algo que nos escapa, né? Imanência é algo que a gente mesmo produz, né? A ideia de transcendência que é importante. Eu acho que o Latour está escrevendo um texto que é para mostrar ao mesmo tempo a gente não consegue se livrar das transcendências, mas a gente pode apostar em soluções que não recoloquem uma transcendência total, né? Então, tem sempre algo que nos escapa, mas esse algo que nos escapa, ele pode ser uma grande transcendência ou ele pode ser uma pequena transcendência. A grande transcendência que ele está analisando no livro dele, justamente não é Gaia, né? A grande transcendência é a natureza, porque a natureza é uma coisa que nos escapa, que ela, né, a partir da revolução científica, ela vai aparecer como um domínio totalmente exterior, né, ao humano, dotada de leis próprias, de uma certa imutabilidade, portanto, é o que existe, né? Daí ele vai falar muito, né? Acho que todos os textos do Latour e os da Stangers também vão fazer referência a uma ideia de um filósofo, que é o Alfred Whitehead, que é a ideia de bifurcação da natureza. O Whitehead, né, que escreve no final dos 19, para o começo do 20, ele tem um livro chamado Conceito de Natureza. E o que é essa bifurcação para o Whitehead? É, de um lado, você separar o que seriam as qualidades primeiras, né? Aquilo que não depende de nenhuma subjetividade, que não depende dos sentidos. Por exemplo, a ideia de movimento, de extensão, que é algo que vai aparecer muito fortemente no Galileu, né? A ideia que ele vai mostrar, que o Galileu mostra, né? Vai falar de movimento, né? A partir de um ponto de vista supostamente objetivo, né? Coisas objetivas que não dependem de um sujeito. E o que seriam qualidades secundárias ou segundas que dependem do sujeito, né? E aí, o que o Latour vai dizer? Essa ideia de um mundo puramente objetivo, né, que é independente de qualquer coisa, essa ideia de que vai se cristalizar com a revolução científica, que o Galileu é uma figura central, vai produzir uma ideia de natureza. E essa ideia de natureza é uma ideia transcendente, porque ela escapa de nós, né? Gaia
por sua vez, a intrusão de Gaia também é uma transcendência no sentido que a Stangert está falando, porque ela também nos escapa. A gente não sabe o que fazer, né? Mas, segundo Latour, a ideia, que eu acho que esse que é o ponto, né, que junta as conferências, pelo menos até a 4, é a ideia de que Gaia é uma resposta à transcendência da natureza, mas ela não produz uma transcendência como a natureza, né? Justamente porque ela não é unificável. E justamente também porque, diferente da natureza, que pressupõe essa distinção subjetivo e objetivo, Gaia, por conta de tudo que a gente está falando agora, né, você tem uma contaminação entre as qualidades primeiras e as qualidades segundas, né? Você tem coisas, você não tem uma natureza muda, você tem um mundo que está sendo composto, e nesse mundo, aí ele vai, que é o que ele chega no capítulo 4, com a própria ideia de antropoceno, esse mundo que está sendo feito, ele também está sendo feito pelo tal antropos, que por sua vez não é uma categoria também unificável, né? Então, é bom que você fez essa pergunta, porque a ideia de transcendência aqui é muito importante, né? E o Latour está lidando com isso. O que ele vai dizer, basicamente, em outros trabalhos, a gente nunca está livre da transcendência, mas você tem pequenas e grandes transcendências, né? Daí que ele vai falar que os modernos inventaram uma religião da natureza, né? A natureza é quase um algo, né? um todo-poderoso. E aí ele vai se perguntar, Gaia poderia haver que é o que ele vai falar no capítulo 5, poderia haver uma religião de Gaia, né? Então, acho que esse ponto é fundamental. Não sei se eu te respondi. Sim. Mas o exemplo clássico que ele dá de transcendência e imanência é quando ele vai falar no pequena reflexão sobre o culto dos deuses Fatiche, né, que é outro livro dele, mais antigo, ele vai falar de o que é um fetiche. Fetiche é um objeto produzido pelos próprios humanos, portanto, está na ordem da imanência, só que ele faz coisas. Então, de uma certa maneira, ele escapa um pouco da gente, ainda que a gente tenha feito, né? Que é muito diferente de falar da natureza. A natureza como esse conceito, ou de falar do monoteísmo, que você tem um Deus totalmente transcendente, né? Que é um tema que aparece no capítulo 5, o do monoteísmo, né? Sobretudo no judaísmo, né? Um Deus que você não negocia muito com ele. Ele te escapa, né? Enfim. Sei, Karen, Eu acho que você tocou nos pontos centrais, talvez. Bom, a gente vai certamente voltar a esse ponto quando tratar das outras conferências, sobretudo a 5 e a 6, acho que isso vai voltar na aula que vem também com bastante força. Eu acho que eu só complementaria com o ponto da terceira conferência, que eu acho que é interessante, quando o Latour frisa, né, esse aspecto da Gaia profana, né, quer dizer, que Gaia seria essa de Lovelock, né, porque ela se move entre balizas que soam um pouco contraditórias para a gente, né, diz que não é um organismo,
e que a gente não pode aplicar um modelo técnico nem religioso, quer dizer, ele está buscando pensar Gaia sem essas totalizações, seja uma totalização política, ou religiosa, né? No entanto, embora ela não seja ordenada, isso não implica num inverso oposto, numa desordem. Então, também não é difícil, né, a gente ir contra esses hábitos conceituais de pensamento, né, da gente, enfim, não abraçar uma ordenação, uma totalidade, mas isso não implica também cair em algo desordenado, né? Ele busca essa Gaia, quando ele diz totalmente profano, e aí ele faz uma comparação interessante. Ele diz, se é uma ópera, ela depende de uma improvisação constante, sem partitura nem desfecho, né? E nunca é apresentada 2 vezes no mesmo palco. Quer dizer, são tantas as variáveis e as contingências que de certa forma mostram que não é nada de uma necessidade, dessa necessidade transcendente, tampouco é um acaso, né? A gente está entre esses opostos, então acho que é difícil, né, assim, de contra esses hábitos de pensar, sei lá, ou uma transcendência absoluta, ou uma imanência também, porque não é nem uma coisa nem outra, né? Que transcendência é essa, ou que religião poderia ser, né? Que imagem é essa dessa Gaia profana? Eu acho que não é evidente, né? De fato, acho que pensar essa questão da transcendência e da imanência, que é todo um desdobramento desse debate do antropoceno, que dá muito pano para manga hoje, né? Essa tal da era axial, de pensar o desenvolvimento das religiões monoteístas, enfim, tem uma bibliografia enorme sobre isso. Quem ia falar em seguida, depois Vênus. É a Vênus? Não, acho que a gente podia fazer uma última pergunta e depois fazer um intervalinho. Acho que tinham 2 pessoas inscritas, Rê. A gente podia fechar essas... Marlon e Vênus. E aí a gente faz um intervalo. Sim. Marlon. Bom, então, não sei como está o próximo no intervalo, talvez pode ficar para depois os comentários e tal, mas uma questão que me suscitou esse trecho do documentário, nas palavras de Lovelock, é uma questão, tipo, como fica, tipo, a responsabilidade, tipo, como fica a nossa responsabilidade como seres humanos, pensando como esse sistema nervoso, né? Então, como um sistema nervoso, um novo sistema nervoso da Terra, quer dizer, tudo que tem sido falado até agora meio que coloca em crítica, né, como se, então, somos o cérebro do planeta, então tem um tipo de totalização da qual nós somos o cérebro, ao mesmo tempo que somos uma parte só, né, o cérebro, sei lá. Mas, aí, tipo, não sei, uma curiosidade, assim, eu soube dessa ideia pela primeira vez, tipo, o Gá, e através de uma amiga minha que é formada em biologia, e ela me deu, tipo, esse livro de presente do Justin Gardner, uma literatura, tipo, uma ficção, e aí, quer dizer, eu acho que de 2000, esse livro, depois eu posso mandar o nome aqui, certinho, mas nesse livro, quer dizer, ela na graduação e depois também nos projetos de pesquisa tentava fazer essa interdisciplinaridade com filosofia e tudo, né? E nesse livro a visão mais ou menos apresentada, faz alguns anos que eu li, mas pelo que eu me lembro era de que, como uma das frases, se eu não me engano, era de que a vida acabou de se levantar, tipo, de tomar uma outra dimensão de consciência através de nós, que aí entraria um pouco nessa ideia do sistema nervoso, mas numa ideia assim,
nós nem nos demos conta ainda de que nós somos a própria vida que foi se fazendo, tipo assim, primeiro como se a gente tivesse, sei lá, passa uma imagem assim, como se as bactérias tivessem se juntado e formado outros, e foi, tipo, fazendo até que nós ficássemos em pés, assim, fala que a vida se colocou em pé sozinha, como se fosse assim, um ser humano de pé é um resultado de um esforço global, de certo modo, para ganhar um outro grau de consciência, que foi um grau, uma nova dimensão, uma nova perspectiva, né, de experiência, talvez melhor assim. E aí, nesse ponto, quer dizer, esse livro, para mim, coloca a ideia da responsabilidade como, quer dizer, então, do desequilíbrio, né, porque se essa natureza faz por um determinado bem comum, então nós seríamos a contradição, porque nós não estamos causando o bem comum. Se do contrário, tipo, também essa ideia de que tudo é um acaso não parece tão factível também, observando, né, como as coisas colaboram e tal. Mas eu não sei se o Lovelock desenvolve, se alguém desenvolve mais essa ideia de, tipo, da responsabilização, então por que nós seríamos o diferente, que, tipo, que atrapalha as outras vidas, né, atrapalha, de certo modo, né, quer dizer, mas o que a Karen falou também tem relação, né, nas próprias catástrofes causadas por nós, outras espécies habitam esses lugares e se desenvolvem, né? Claro, é complexo. Não sei se cheguei em alguma coisa que se torna uma pergunta. Por favor, qualquer coisa, pergunta. Eu acho que o Latour, junto com o Lovelock e tal, né, a leitura, quer dizer, justamente é escapar desse antropocentrismo, né, em que nós seríamos o cérebro, nós seríamos os diferentes, né? E o próprio, quer dizer, quem é o antropos, né? A questão que ele coloca aí no capítulo 4, que a Stanger também se coloca, né? Que é justamente sair desse registro de uma grande separação entre o homem que pensa, que tem guiado pela razão, e o mundo, né? Mas é trazer esse homem de volta para a Terra, esse homem que não é unificado, né, que são vários. E aí a responsabilidade está em compor com Gaia, né, e não. Mas, enfim. Eu acho que o Latour está fazendo uma crítica ao antropocentrismo. E aí, quando ele não está justamente fazendo uma equação entre antropocentrismo e antropomorfismo, né? Antropocentrismo é você achar que o homem é esse ser diferente, esse centro de tudo, esse cara que vai ou destruir ou vai, né, resolver o problema, né? O antropomorfismo é você imaginar, é um termo complicado, controverso, né? Antropomorfismo. Mas é de você atribuir comportamento aos seres não humanos, né? Eu acho que são essas duas coisas que estão em jogo. É você tirar o antropos do centro, fazer uma crítica ao antropocentrismo e pensar que as outras coisas também têm comportamento, que elas também interagem, sair do que a gente chama do excepcionalismo humano, né? Não sei se era isso, mas Sim, eu acho no sentido, acho que, tipo, por exemplo, como uma responsabilidade política, entende? Então, tipo, o que fazemos agora? Vamos correr para defender, tipo, seremos ambientalistas? Então, acho que mais ou menos nesse sentido. Então, como agir politicamente, como militar, tirando realmente o antropos do centro, nem se enxergando como então, justamente essa excepcionalidade nem positiva, né, como a consciência do planeta, tipo, que surgiu apenas agora, mas também não como, tipo, a praga do planeta, o vírus do planeta. Sim,
Sim. E é interessante você citar isso, Marlon, porque o Lovelock, se vocês forem dar uma olhada no YouTube e procurar vídeos, ele tem algumas entrevistas que são, para dizer o mínimo, assim, para ser gentil, bastante polêmicas, né? Assim, ele é meio malthusiano, e aí ele fala sobre a questão da população hoje em dia, embora ele se coloque, se descreva como um otimista, ele fala sobre a população de um jeito que Malthus adoraria, e Malthus era uma pessoa, né, para dizer o mínimo, horrível. Então, enfim, defensor também da energia nuclear, né, de todas as potencialidades do uso seguro da energia nuclear. Então, de fato, difícil, às vezes, salvar o que o Lovelock está dizendo. Mas em relação a essa questão da responsabilidade, eu acho que tem essa formulação profana de Gaia, como que é o Latour, é um jeito de alguma maneira, ultrapassar essas divisões entre, por exemplo, essa coisa do organismo e do meio. Quer dizer, né, quando você não está falando a partir dessa né, de uma visão que estabelece uma fronteira entre o que é um organismo, né, ou, como você colocou, um sistema nervoso, ou um cérebro, ou um ser humano, né, que se vê a partir da sua excepcionalidade, portanto, descolado de uma natureza que lhe é externa, que é passiva, que é silenciosa, enfim, né, se a gente não está pensando nesse jogo, né, ou numa visão global, holista, são todas essas chaves que o Latour está evitando aqui. Se a gente não pensa a partir desses parâmetros, né, não pensa a partir dessas ideias, mas busca, então, digamos, um caminho mais do meio, como ele coloca, profano, secular, né, eu acho que a gente pode pensar essas conexões. Na fala que o Latour fez naquele evento Mil Nomes de Gaia, no final da fala dele, a Isabelle Stangueres faz uma pergunta que eu acho que é muito interessante nesse sentido, né, que ela vai falar, bom, a partir disso que você falou, ele levanta uma série de nomes, né, Gaia pode ser entendida como sistema Terra, ou como deusa, ou como força, enfim, ele vai desdobrando isso para desfazer os equívocos dessas compreensões, né, porque Gaia não é uma deusa, porque Gaia não é um ar-condicionado, né, quer dizer, um termostato inteligente como um mecanismo, né, que funciona a partir de um desígnio e tal. Ele faz essa apresentação e aí Isabelle Stangueres faz um comentário, bom, fala que, na verdade, a questão toda é a questão dos commons, né, o que seria um sentido comum a partir de Gaia, você coloca isso no centro do debate, quer dizer, o que seria, então, essa busca por essas conexões, já que a gente está falando, então, de uma busca, né, dessas conexões que não passam por uma totalidade, como resgatar e como ter responsabilidade pensando esses vínculos, né? Eu acho que você tratou de um ponto que é bem interessante. Pena que a apresentação está em francês, não tem legenda, mas se vocês tiverem interesse, quiserem olhar, é um debate interessante, embora não muito longo, eu acho que esse debate, né, ver esse debate da Isabelle Stangueres com Latour é sempre assim, muito estimulante. Tinha mais uma questão, não sei se a gente passa para a questão, faz um intervalo. Desculpa me alongar também, muito. Acho que era Vênus, né? Se vocês preferirem, eu posso falar depois do intervalo, sem problema. Vamos, porque aí, como você falou que você vai mudar o assunto, a gente faz um intervalinho. Beleza, né? tranquilo. 10 minutos? 10 minutinhos, né? Que já são 9h30, então 9h40 a gente volta. Então vou